Efésios, capítulo 1, verso 15. É um fato, irmãos, que nós temos mais facilidade de entender a relação que há entre a nossa salvação e a morte de Jesus, não é? A morte de Cristo é mais facilmente compreendida em relação ao que ela produz para a nossa vida, para a nossa salvação. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Quando ele morreu lá, toda a nossa culpa foi removida. Mas e por que ele ressuscitou, então? E qual é o papel exato da ressurreição de Jesus em relação à nossa salvação? Muitas vezes, na pregação, na própria exposição da obra de Cristo, a ressurreição aparece como um tipo de apêndice apenas. Porque toda a importância está lá na cruz. E a ressurreição fica apenas como sendo a reversão, a vitória dele. Mas ela tem uma importância muito maior. E eu creio que essa passagem nos ajuda a entender um pouco. Vamos ler então, a partir do versículo 15, diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Qual é a relação da nossa salvação com a ressurreição de Cristo? Essa passagem que nós lemos menciona, parte dela é um dos textos mais conhecidos dos cristãos, dos evangélicos, dos protestantes. O verso 8, não é? Pela graça
vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Esse é o versículo um dos mais conhecidos de toda a história da fé reformada, protestante, evangélica, porque nós defendemos que nós não somos salvos pelas obras. Nós defendemos que a salvação é um dom, um presente de Deus. É graça, é pela graça. Mas o que isso tem a ver com a ressurreição? Talvez isso nem sempre fique tão claro para as nossas mentes. Porque muitas vezes, quando nós pensamos nessa questão da salvação pela graça, o que vem à nossa mente é mais ou menos o seguinte: é muito difícil eu conseguir me salvar. Por quê? Porque eu não consigo obedecer completamente à lei de Deus. A lei de Deus é muito difícil de ser cumprida, muito difícil de ser abençoada. Então, já que Deus sabe disso, e uma vez que Ele me ama, Ele resolveu facilitar um pouco as coisas para a minha vida e resolveu me salvar através da graça. Essa visão ela não está totalmente errada, equivocada, ela é parcialmente correta, porque é verdade que nós não temos condições de observar, de cumprir todos os mandamentos, aliás, nenhum deles, dos mandamentos da lei divina. E é verdade também que essa lei nos condena, portanto, exige a nossa condenação, exige a nossa morte. E então também é verdade que em Cristo existe o perdão para os nossos pecados, a absolvição dos pecados que nós cometemos ao transgredir a lei de Deus. Mas esta passagem mostra que a situação é pior, muito pior. E, portanto, não é só uma questão de que nós temos alguma dificuldade em fazer, em agradar, em cumprir a vontade de Deus, e então o Senhor veio graciosamente e deu uma força, e deu um empurrãozinho, e deu uma ajuda para que nós pudéssemos ser salvos. Não, não. A salvação é uma coisa muito mais especial, muito mais espetacular, se me permite usar essa palavra, esse termo, extraordinária mesmo. E ela tem tudo a ver, não só com a morte de Cristo, que de fato quita, perdoa, paga os nossos débitos diante de Deus, mas tem tudo a ver com a ressurreição de Jesus. Porque através dessa ressurreição, nós recebemos poder. Poder para viver. Poder para viver. Agora e eternamente. Volte agora ao verso 15, meu irmão, minha irmã. Observe que Paulo está dizendo aí no versículo 15 do capítulo 1, que ele, após tomar conhecimento, ele não foi quem começou a igreja lá na cidade de Éfeso, mas ele tomou conhecimento de que havia um grupo de cristãos lá, já evangelizados por outros irmãos. Então, tendo ouvido isso, ele diz que começou a orar por eles. Paulo, de fato, era um homem de muita oração. Nós vemos ele em todas as cartas, sempre mencionando essa postura de, como pastor, orar pelas ovelhas, orar pelo grupo, orar pelas pessoas às quais ele está servindo. Mas interessantemente, você não o vê uma única vez orando por questões materiais. Eu estou orando por vocês para que vocês tenham boa saúde. Não, nunca vemos ele mencionando esse tipo de oração. Eu estou orando por vocês para que vocês tenham um bom emprego, uma boa situação financeira. Nunca. Não que essas coisas sejam erradas, entenda bem. Não que nós não possamos orar e pedir ao Senhor que nos dê condições de vida melhor, que nos dê uma cura, que nos dê o pão de cada dia. Afinal de contas, Cristo colocou esse pedido entre os 7 lá da oração dominical. Mas o ponto é que tem coisas mais importantes para serem pedidas, maiores, mais necessárias do que estas.
E basicamente aqui o que Paulo está pedindo a Deus pelos efésios, para que os efésios tenham, é conhecimento de algo grandioso. E não é um mero conhecimento intelectual, é um conhecimento integral, ele diz. Tanto que a mente de vocês, quanto que o coração de vocês sejam iluminados. É interessante que ele usa uma expressão, que os olhos do seu coração sejam iluminados. Eu não sabia que eu tinha olhos no coração. Mas é o termo que ele usa. Ele fala que os olhos do seu coração sejam iluminados. Que os olhos da sua mente sejam iluminados. Que tanto intelectualmente quanto emotivamente, emocionalmente você compreenda, você entenda. Ou seja, um conhecimento global, um conhecimento completo, se formos usar um termo da moda, holístico. Um conhecimento que o nosso ser integral se aproprie disso. Que ocupe todas as esferas da nossa existência. Aquelas bem intelectuais, bem racionais, sim, elas são alvo também do Espírito de Deus. Mas também aquelas esferas mais emotivas, mais sentimentais, sim, elas também são alvo do Espírito de Deus. O Senhor quer que nós compreendamos isso cabalmente, totalmente. E o que é que Ele quer que nós compreendamos? Então Ele diz 3 coisas, mas a terceira é a mais importante. 3 coisas eu estou pedindo a Deus que vocês entendam. A primeira delas, então veja aí no verso 18, peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Esperança quer dizer, quando vocês foram chamados lá no passado, quando o Senhor os chamou das trevas para a luz, Ele lhes deu uma esperança. Tem a ver, portanto, com o passado, com a conversão, com o momento do chamado divino. Mas também tem a ver com o futuro, porque Ele diz, e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Herança é coisa que só recebe lá na frente, não agora. Então ele diz, também o que espera, também o que os aguarda, o que Deus preparou, o que Deus separou, esse tesouro que Deus reservou para nós nos céus, guardado a 7 chaves. Ele quer que nós tenhamos uma noção, uma compreensão, portanto, disso. Desde o chamado do passado, da conversão, até o momento de entrar e tomar posse da herança lá no futuro. Mas enquanto isso tem o presente. E o presente também é alvo aqui de algo extraordinário, e é sobre isso basicamente que ele vai falar daí para frente, até lá no versículo 10 que nós lemos do capítulo 2. Veja aí, no verso 19 ele diz, e qual é, essa é a terceira coisa que ele quer que nós saibamos, e essa que tem tudo a ver com a ressurreição de Cristo. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Eu já mencionei aqui em outros estudos, que esse é um dos versículos que mais usa sinônimos em toda a Bíblia. Quando a gente quer explicar uma coisa melhor, a gente usa uma palavra, daqui a pouco a gente usa outra palavra parecida. É um sinônimo. Agora, se você usar 3, já fica meio redundante hoje em dia. Se você começa a usar muitos sinônimos, vai ficando mais e mais redundante. Paulo aqui ele não teve medo de ser redundante, porque ele usou 6. 6 palavras, 6 sinônimos. Todos significam a mesma coisa, mas com ângulos diferentes, com aspectos adicionais. Mas todos significam a mesma coisa, e essa mesma coisa é poder. Poder. Veja, quais são as palavras aqui? Suprema. Já dá para ver, né? Supremo, acima de tudo. A próxima palavra que ele usa é grandeza. Aliás, o termo grego aqui é mega. Mega. Megetos, de mega. Então, algo mega extraordinário, certo? Qual é a próxima palavra? Essa aí está muito clara. Poder. Mas é um tipo específico de poder. Usa o termo dinamis. Depois ele fala, tudo isso sobre nós, os que cremos. Mas mais 3 palavras. Segundo, a eficácia. É uma palavra que vem que originalmente pode significar energia, energização. A energia dele. Força, outra vez. Poder, mesma coisa. É um sinônimo. Mais uma palavra aí, ele diz força. Ninguém tem dúvida. E volta a usar poder, mas não é o mesmo poder já usado antes.
é um poder de uma outra natureza. Aliás, a palavra aqui seria domínio. O domínio dele, o seu senhorio. Seu senhorio. Mas é poder, 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 poder. Para que tanta palavra? Para que tanto sinônimo? Porque ele sabe que está descrevendo o evento mais poderoso da história. Ele sabe que ele está descrevendo o evento, o momento, a situação em que o maior poder da história entrou em ação, foi posto em ação. Quando? Onde? O verso 20 explica. Ele exerceu esse poder aí, que tem 6 sinônimos no verso 19. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Irmãos, o que aconteceu naquela madrugada do primeiro dia da semana da Páscoa, lá em Jerusalém, quando aquela pedra foi movida, e fala que ela foi jogada para muito longe, mas não foi, esse não foi o grande poder. Empurrar uma pedra para Deus é muito fácil. O que aconteceu lá dentro daquela tumba, daquele túmulo, ali aconteceu uma coisa absolutamente extraordinária. O maior poder já usado, já exercido em todos os tempos. O puro poder divino, que um dia criou o mundo do nada, dizendo apenas, haja luz, dizendo apenas, apareça a porção seca. Mas uma coisa é criar algo do nada. Outra é recriar algo a partir da total destruição. Criar algo do nada não é tão poderoso. Não é um ato de poder tão forte quanto recriar o que se corrompeu totalmente. O que se perdeu totalmente. É por isso que Paulo usa 6 sinônimos aqui, para tentar dar uma noção, para que a igreja compreenda um pouquinho o que é o poder mesmo, o poder de Deus. O maior momento da história, a maior demonstração de poder da história, aconteceu naquele domingo de Páscoa, quando um corpo morto ressuscitou incorruptível, absolutamente recriado, e recriado sem falha, recriado sem possibilidade de morte, sem possibilidade de doença, sem possibilidade de queda, sem possibilidade de ser tocado outra vez pelo mal. Por isso, foi único, foi um momento único, o maior de todos. Conjuntamente com a ressurreição, a ascensão de Jesus. Ele sobe aos céus, o texto diz, ressuscitado, incorruptível, sobe aos céus e então recebe o domínio sobre tudo e sobre todos. O texto diz, acima, ele se assentou à destra de Deus, acima de todo principado, potestade, poder, domínio. Muitos desses termos aqui são designativos de seres angelicais,
de seres celestes, bons e maus, santos e caídos. O termo favorito de Paulo para demônios é principados e potestades. Mas eles também podiam indicar anjos antes da queda. De qualquer maneira, o texto diz, Cristo se colocou acima de todos eles. Mas o que? O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver comigo? O que a ressurreição de Cristo de fato significa em termos concretos, em termos práticos, em termos diretos, para você e para mim? Então, olha outra vez o que ele disse aí no versículo 19. Ele disse, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Ou seja, por que Paulo está tão interessado em orar a Deus para que a igreja compreenda isso? Porque ele não quer que ela entenda apenas que houve uma grande manifestação de poder lá no passado e que isso agora pouco tem a ver comigo. Não há essa distância, não há essa separação. O que ele está dizendo é que esse poder, o maior de todos, com todos esses 6 sinônimos aqui, é algo seu e meu agora. É um poder disponível. Primeiro, já exercido na sua e na minha vida. E já vamos entender por que isso já é fato, já é realidade. Você já tem esse poder, talvez não saiba. E por isso que Paulo está orando, dizendo, você tem que entender isso com a sua mente, com o seu coração. Você tem que entender isso completamente. Esse poder já é seu, já está na sua vida. E o ponto dele é dizer, e tem mais. Talvez até agora você só experimentou uma fração. Tem muito mais. Desse poder disponível para cada um de nós. Mas como? Como ele já exerceu esse poder em nós? O mesmo que ele usou em Cristo para ressuscitá-lo dos mortos, para fazê-lo subir aos céus. Como que esse poder já foi exercido em nós? Então, o capítulo 2 nos explica isso. E eu não gosto dessas divisões de capítulos da Bíblia, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, versículo não sei o que lá. Como você sabe, esses números não estão nos textos originais, né? Eles foram colocados para a gente poder achar um versículo. Tudo bem, ajuda, né? Senão também ia ser difícil. Irmãos, abra a Bíblia onde? Não sei, não tem um texto. É lá naquela palavra, todo mundo fica folheando. É útil por causa de localização, mas estraga, às vezes, a sequência. Porque quando você pensa que capítulo 2 é outra história, começou outra história. Não começou outra história. Ele está explicando o que ele acabou de dizer. Ou seja, meus irmãos, essa grande doutrina aqui da salvação pela graça, que nós tanto amamos, tanto conhecemos, tem tudo a ver com a ressurreição de Jesus. E, aliás, ela não pode ser entendida separada da ressurreição de Jesus. Então ele diz o seguinte, como é que ele exerceu esse poder em vocês? Ele lhes deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Não, meus irmãos, não. Salvação pela graça não significa que nós tínhamos alguma dificuldade em obedecer à lei, à vontade de Deus, e aí o Senhor veio e deu uma forcinha para a gente, e disse, eu vou te salvar pela graça. Não, é pior. A descrição do nosso estado não é de alguém que está com dificuldade de fazer alguma coisa e precisa de uma certa ajuda. A descrição do nosso estado é da mais completa inutilidade, incapacidade, morte. O termo é, vocês estavam mortos.
Sem Cristo, só há mortos. Morte é a única realidade do mundo, da humanidade. Quem não tem Cristo está morto, não está morrendo, está morto. Não está mais ou menos, não está passando mal, não está na UTI. Está morto. Esse é o termo. Morto. E é uma morte espiritual, evidentemente. Não é uma morte física, ainda não, a física o aguarda. Mas é uma morte espiritual. Mas que é tão morte quanto a física. Porque tem o mesmo termo, a mesma expressão, o mesmo descritivo. Mortos em seus delitos, em suas transgressões, em seus pecados. Esse é o maior nivelador da humanidade. O pecado. O maior nivelador. Eu sei que nós somos divididos em classes, em gênero, em tantas e tantas divisões da sociedade, mas existe um nivelador geral, que põe todo mundo abaixo disso. E esse nivelador se chama transgressões e pecados. Morte. Os versículos 2 e 3 colocam 3 intensificadores de morte, para dizer, mas morto mesmo. A ideia é morto e bem morto. Para que não fique pensando que é mais ou menos morto. É morto e morto para valer. Ele coloca os 3 intensificadores de morte, porque ele diz, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o primeiro intensificador de morte, o curso deste mundo. Que significa simplesmente o modo de vida do mundo. O jeito como o mundo vive, isso é morte, isso não é vida. A gente chama de vida. O modo como o mundo vive, tínhamos que dizer o modo como o mundo morre. Curso de morte deste mundo. A mentalidade. Tudo que dita os rumos da sociedade, da vida humana nesse planeta. Isso é apenas um intensificador de morte, para manter você morto, mas bem morto. O segundo intensificador de morte aí, ele diz, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vamos dar os nomes claros, Satanás, o diabo, seus demônios, os principados, as potestades, que a Bíblia fala que tem uma função atual, tinham uma função antiga de acusadores, perderam essa função, foram despojados por Cristo, senão nós não poderíamos ser salvos. Mas hoje eles têm uma função de enganadores, eles cegam os incrédulos, é isso que Paulo fala em 2 Coríntios 4:4. Então, olha só que coisa, o sujeito já está morto. E vem o diabo e diz, e você não vai enxergar nada. É um intensificador de morte. Claro, isso tudo é morte espiritual. O que fica claro aqui é que nenhum de nós conseguiria encontrar salvação por nós mesmos. O que fica absolutamente claro é que nós não estávamos precisando de um empurrãozinho, de uma ajudinha para melhorar a nossa vida. Nós precisávamos de um milagre. E não de um mero milagre, não de qualquer milagre, mas do maior de todos, os milagres. O maior poder já posto em ação neste mundo. Foi quando Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E quando Ele
acordou esse seu coração morto. E quando ele, pela graça e pela misericórdia dele, foi até a sua vida, ou melhor, até a sua morte, e disse: ressuscite, viva de fato. Esse é o maior milagre da história. Esse é o maior poder da história. O terceiro intensificador de morte aí que Paulo diz, as nossas inclinações, da nossa carne, a nossa natureza carnal, a nossa natureza decaída, herdada de Adão. Ou seja, a famosa tríade maligna: o mundo, o diabo e a carne. O mundo, o diabo e a carne. Os três intensificadores de morte. Para que fique muito claro que o nosso estado sem Cristo é de total desespero, total incapacidade de viver. Salvação não acontece porque nós simplesmente decidimos viver. Como não acontece uma vida quando um morto decide viver. Senão os cemitérios estavam vazios. A morte é uma prisão. Uma prisão. É isso que a morte é. Que só pode ser quebrada por um milagre, por uma intervenção sobrenatural, e não qualquer milagre, não qualquer intervenção, mas a maior de todas. O maior poder da história já agiu em sua vida. Verso 4 relembra isso muito bem. Mas Deus, esse mas Deus é extraordinário. Veja esse mas, o que quer dizer? Assim você estava, assim você era, morto, 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 morto. E continuaria dessa forma, sem a menor chance de reversão. Mas Deus. É com esse mas que começa a virada. É com esse mas que começa a reversão da derrota. Mas Deus, não, veja bem, não, mas você, mas eu, mas o pregador então, poderoso, fez toda a diferença na minha vida. Bobagens. Não. Nenhum de nós teria esse poder. Mas Deus, o único que tem esse poder, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e ele repete, e estando nós mortos em nossas transgressões, aí vem a mais doce das expressões, a mais maravilhosa das declarações, a mais extraordinária de todas, nos deu vida. Mas não nos deu vida individualmente. Não deu vida individualmente, não. É uma vida derivada de outra. É uma vida que é um desdobramento de outra vida. Nos deu vida juntamente com Cristo. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos, o maior poder da história, também ressuscitou você e eu. Nos levantou da nossa morte espiritual. Isso significa, pela graça, vocês são salvos. É isso que significa graça. Não, graça não é uma ajudinha.
Não é uma força que Deus nos dá, graça. É a total reversão da nossa absoluta incapacidade e da nossa desesperadora situação de morte. Pela graça vocês são salvos. Mas eu disse agora há pouco, o maior poder da história já foi exercido na sua e na minha vida, se você é um novo nascido, um nascido de novo. O maior poder da história já foi exercido na sua vida e na minha. Mas eu disse que tem mais. Que há mais desse poder disponível a cada um de nós. Não é só uma coisa lá do dia da conversão, não. Foi necessário esse poder naquele dia da conversão, porque senão você continuava incrédulo até hoje. Foi necessário esse poder lá, mas ele não parou lá. Não estacionou lá. Deus não disse, bom, agora eu já fiz a minha parte, né? Então agora é contigo, né? Agora se vire. Deus sabe que isso seria inútil. Esse poder continua à nossa disposição exatamente agora, para que tenhamos uma vida de ressuscitados. Uma vida de ressuscitados. Agora. É interessante que ele, no verso 6, ele menciona algo que ele acabou de falar lá no capítulo 1 sobre Cristo. Ele diz que Cristo ressuscitou, o maior poder da terra foi posto em ação, quando Cristo ressuscitou dos mortos e subiu à destra de Deus nas alturas, acima de todo principado, potestade, poder, nome, domínio, etc, etc. E agora ele volta a tocar nesse ponto para dizer, você também. Isso também é realidade na minha e na sua vida. Ele diz, olha aí, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em outras palavras, também acima de todo principado e poder, e potestade, e demônios, e o que quer que seja. O que significa ter o poder para viver a vida de um ressuscitado? Significa ter o poder para vencer a corrupção, o poder para vencer os efeitos da queda na nossa vida, o poder de triunfar sobre o diabo e seus anjos acusadores, o poder de triunfar sobre a nossa própria carne, o poder de triunfar sobre o mundo, de vencer o mundo, de não ser escravo do curso deste mundo, de não ser escravo de Satanás e seus minions, de não ser escravo da nossa própria carne, da nossa própria queda, do mal que ainda resta em nós. É isso que significa ter a vida de um ressuscitado, é sentar à destra de Deus e dizer, agora, esses inimigos estão debaixo dos meus pés. Esses inimigos podem ser pisados por mim. Pelo pé de Cristo, é claro. O fato é que nós temos um pé grande conosco. Não é o nosso pezinho, entendeu? É um pé, é um senhor de um pé, capaz de esmagar as cabeças desses inimigos. O ponto todo aqui é dizer que nós temos isso agora, à nossa disposição, esse poder para vivermos uma vida de ressuscitados. O verso 7 diz, Deus fez isso, tudo isso, para mostrar nos tempos vindouros, ou seja, nós vamos ficar lá nos tempos vindouros, vendo um monte de filmes, para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco.
em Cristo Jesus. Nessa vida, nós temos um pouco de dificuldade ainda de ver toda essa bondade, porque nós estamos sempre chateados por causa das coisas ruins que acontecem nesse mundo. Mas quando estivermos livres de todas essas limitações e habitarmos o mundo vindouro, então a única coisa que nós veremos é a suprema riqueza da graça dele, toda a bondade dele para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, ele repete outra vez, mediante a fé. E isso não vem de vós, ficou claro, né? Morto não tem nada, morto não produz nada, morto não crê, morto não se arrepende, morto não decide viver, morto só tem uma escolha: continuar morto. Por isso a graça, por isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Que obras faz um morto? Que obras pode um morto fazer? Não de obras, para que ninguém se glorie. Que vanglória pode ter um morto? Toda glória é de Cristo. Toda a glória é de Deus. Nós veremos por toda a eternidade, ele está dizendo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros. A gente vai ver isso por toda a eternidade. Nunca na eternidade nós cometeremos a loucura de pensar que temos méritos. Aqui ainda muitas vezes nós cometemos essa loucura. Aqui ainda, muitas vezes, nós alimentamos esse sentimento tão tolo de pensar que temos algum mérito diante de Deus. Mas graças a Deus chegará um dia em que estaremos totalmente livres dessa loucura. O verso 10 diz: o poder está aí à sua disposição agora. O poder está aí à sua disposição agora. Pois somos feitura dele. Ele nos criou. Eu já disse agora há pouco. Precisa de muito poder para criar uma coisa do zero. Mas precisa de muito mais poder para recriar uma coisa tão estragada, tão deteriorada. Somos feitura dele. Criação especial, essa é a ideia. Obra-prima. Criados em Cristo Jesus. Ele não está falando da velha criação, está falando da nova criação. Feitura dele. Obra-prima dele. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Para a vida de um ressuscitado, as quais Deus preparou para que andássemos nela, porque Ele nos ressuscitou, porque Ele usou o maior poder que Ele tem para nos levantar dos mortos, para nos livrar das prisões do mundo, do diabo e da carne. Então é possível agora sim, a cada um de nós, não uma vida de perfeição, mas sim uma vida de superação. Superar o pecado. Superar o mundo. Superar Satanás e seus anjos. Isso é possível por causa de um certo pé grande, que esmaga cabeças, que esmaga seus inimigos, assentado à destra de Deus. Esse poder é nosso. Entendeu agora por que é que Paulo está orando tanto por isso? Por que ele repete tanto isso? É o que eu mais quero, é o que eu mais desejo, que vocês compreendam, que vocês entendam. Porque compreender isso é o ponto de partida para viver isso. Claro, não adianta só compreender
e não viver. Mas compreender isso e crer é o ponto de partida para viver a vida de um ressuscitado. Vamos orar. Ajude-nos, ó Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder eterno de Deus, o nosso Pai, que sejamos mesmo ressuscitados, que vivamos vidas de quem venceu a morte, o diabo, o mundo, a carne, e vivamos para a Tua inteira glória, em nome de Jesus. Amém.